someone who says I'm against abortion but says I'm in favor of the death penalty is not really pro-life. So someone who says that I'm against abortion but I'm in agreement with the inhuman treatment of immigrants who are in the United States, I don't know if that's pro-life. So they're very complex issues. Uma coisa interessante é um sermão dado pelo atual Papa, ainda como cardeal Prevost, em Chicago, em 2023. 2023 ele faz, né, para uma universidade de Chicago, isso vocês podem encontrar também na internet. E ali ele cita, o seu grande mentor, que foi o cardeal, José Bernardin, que foi denunciado pelo Church Militante como um grande pederasta e predador homossexual, que teria feito rito satânico com abuso sexual na Carolina do Sul. E está aí, né, citado nesse discurso pelo Robert Prevost. E ali ele estabelece alguns princípios que fazem a gente entender o que eles pretendiam. Sob o pretexto de defender a vida em todas as suas formas, ele vai dizer que, por exemplo, a pessoa não pode ser contra a pena de morte, não, perdão, a pessoa não pode ser contra o aborto e, ao mesmo tempo, defender a pena de morte. É um falso dilema. Um falso dilema, exatamente. Ele não leva em consideração, né, uma série de fatores, mas para dizer que está defendendo a vida acima de tudo. Então, se você é pró-life, você defende a vida e é contra o aborto, você tem que defender a vida sempre, Em todas as circunstâncias. todas as circunstâncias, portanto, você tem que ser contra a pena de morte. O problema é que, na realidade, segundo a moral católica, o que é sempre indefensável é a condenação de um inocente. Perfeito. Essa é a distinção que deve ser feita. Ou seja, é sempre isso, efetivamente falando, é sempre errado matar o inocente. Por isso que Cristo foi o maior dos Exatamente. pecados. Ele no caso do aborto, né, tem ainda mais agravante. Porque é um inocente. Além de ser o inocente, é indefeso e está sendo vítima da pessoa que deveria defendê-lo. Deveria proteger a própria vida dele. Exatamente. Então, é algo triplo, né? É uma anti-eucaristia. Você não tem como comparar isso com a pena de morte. Exatamente. Quando nós falamos em pena de morte, nós estamos defendendo a execução de uma pessoa culpada, criminosa. Como, por exemplo, o próprio assassino do Charlie Kirk. Sim. Isso causou um burburinho tão grande nos Estados Unidos que o governador de Utah teve que resolver a questão ele próprio, né? E a primeira coisa que ele falou no primeiro discurso à TV foi que é bom lembrar as pessoas que a pena de morte ainda existe em Utah. Sim. E ele sabia, o Charlie, que como é o nome dele? É Tyler Robinson, Isso. o assassino, né? Vamos considerá-lo como assassino, porque todas as evidências, né, estão apontando para ele. E eu digo que já vamos falar das causas mais profundas, mas da causa imediata que nós estamos, né, conversando aqui agora, convergem justamente para o Tyler Robinson como o assassino do Charlie Kirk, justamente por essas razões que nós estamos expondo aqui. Mas veja, o Tyler Robinson, né, a sangue frio, planejou e executou uma pessoa diante das câmeras, diante da sua esposa e filhos, para o mundo todo ver. E, inclusive, nos cartuchos Sim. estava escrito Antifa. Ele escreveu nos cartuchos Antifa em cada um das balas. Ou seja, quando nós dissemos no início que ele era ligado ao movimento Antifa, isso não é uma suposição vaga. Isso leva a gente a uma outra coisa grave, que é, né, essas manifestações esquerdistas, de degenerados, que são degenerados, né, que estão vibrando, comemorando, não apenas, isso é que precisa ser dito, não apenas a morte do Charlie Kirk, mas o assassinato. Eles estão comemorando um assassinato. Porque uma coisa é quando morre um inimigo político lá, morreu por causa natural, né, ou um acidente ou coisa assim, e aí a pessoa, fica feliz porque morreu, foi ali, né, o seu inimigo político foi para outra vida.
Por exemplo, o Tancredo Neves caiu do avião. Pois é. É isso. É isso. Ninguém matou. Exato. Na verdade, há indícios que sim, porém. Não, por exemplo, né, o Fidel Castro morreu, né, as pessoas de direita Comemoraram. comemoraram porque foi-se embora um inimigo político, né, de muitos e muitos anos, entendeu? Agora, é diferente você comemorar o assassinato, porque você comemorando o assassinato, você se torna cúmplice do assassino, entendeu? Você, de certa maneira, né, seria capaz de dar munição para o assassino fazer aquilo. Inclusive, eu vi uma camiseta asquerosa que fizeram, uma empresa americana, ela fez uma camiseta escrito "Debate this", ou seja, debata isso, e colocou uma foto dele levando um tiro. Ou seja, porque para isso eles vão tentar replicar este mesmo ato, agora em massa, no seguinte sentido, justamente de justificar esse tipo de assassinato político. Sim, aí a pessoa que é contra essa pauta LGBT, e veja que o Charlie Kirk não era contra o homossexualismo, ele era contra a pauta LGBT. Mas como a pauta LGBT já foi legitimada por uma escola de pensamento e pela Suprema Corte do mundo todo, e agora, inclusive, né, pela própria religião, então essas pessoas não podem mais viver. Porque essa é a próxima fase, entende? Porque já superou a fase da construção ideológica, antropológica, filosófica, já superou a fase da legitimação jurídica, da legitimação religiosa. Aqueles que resistirem a isso merecem a vida. Segundo eles, não merecem mais viver. Devem ser eliminados. Então nós chegamos a um extremo, entendeu? E isso vai levar a gente às causas mais profundas da questão, que precisa ser analisada também, não é? Então, vejamos, voltamos ali para o princípio do Tikkun Olam, como nós dissemos no início da nossa conversa. É necessário promover uma desordem tal no mundo que provoque a vinda do Messias. Exatamente. Então, nós temos aqui, né, um movimento globalista capitaneando as esquerdas do mundo e, em última instância, também, por princípio mais profundo, a própria direita, tá certo? Com relação à utilização da questão sexual como ferramenta de controle, de revolução, para enfraquecer o inimigo. Quem são os inimigos é a civilização cristã. É isso que eles querem destruir. E por isso eles fazem essa divisão para fazer e forçar esse choque. Então, de um lado, você tem essas pautas globalistas promovendo, né, todo o sistema contra a natura. E, inclusive, como o senhor toca em religião, a gente pode se lembrar aqui do caso recente que aconteceu na igreja anglicana e na igreja veterocatólica, os dois na Inglaterra, né? De que eles passaram inicialmente a ordenar mulheres e depois disso passaram a ordenar mulheres abertamente umas LGBT. É o que ele quer fazer na igreja católica também. Exatamente. Na igreja católica, eles olha uma coisa terrível que o Papa Leão XIV disse nessa entrevista que ele deu. Ele disse o seguinte, isso está para quem quiser ver, ele disse o seguinte: as pessoas querem que nós mudemos a doutrina para depois que se mude depois o comportamento das pessoas. Nós temos que fazer o contrário. Nós temos que lutar primeiro o comportamento e aí sim a gente muda a doutrina. Isso o Papa Leão XIV dizendo. Primeiro muda o comportamento, muda as atitudes e depois Muda a doutrina. e ele diz isso quando ele está sendo perguntado pela questão LGBT. Como é que a igreja vai tratar a questão LGBT? Então fica todo mundo comemorando quando ele diz assim, não, a doutrina da igreja não vai mudar com relação a isso. Mas o que ele disse na verdade? Ele não disse só isso. Ele disse que a doutrina da igreja ela só vai mudar quando primeiro mudarem as atitudes das pessoas. Então vai mudar a doutrina da igreja, sim, mas primeiro tem que mudar as atitudes. É preciso fazer com que as pessoas primeiro aceitem o pecado contra a natureza como não sendo pecado, mas como sendo uma questão ontológica, um direito de ser Isso. deles, entendeu? E quando as pessoas aceitarem isso, aí a igreja está preparada para mudar a sua doutrina e fazer o casamento homossexual e posteriormente avançando até chegar nas diaconisas, etc. Professor, algo interessante aí é que a gente vê um vício na mentalidade modernista e, ao mesmo tempo, na mentalidade pseudo-tradicionalista.
Por exemplo, um vício do Dr. Plínio era que ele colocava a crise primeiro no plano moral e depois no plano doutrinal. Só que na realidade, o que acontece é que a autoridade, então, moral, traduzindo na linguagem da teologia dogmática, seria disciplina. Ou seja, a disciplina seria mais importante que a doutrina. Porém, há uma petição de princípio, porque na realidade, o que justifica a disciplina é a doutrina. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala aos apóstolos que quem não vos escuta, não me escuta. Porém, isso não se tratava de Cristo falando, por exemplo, de amizade, no sentido que os apóstolos, eles não estavam falando de Cristo como que convidando as pessoas a serem amigos de Cristo. Não. Os apóstolos, eles receberam de Cristo a autoridade para falar em nome dele. Ou seja, se eles guardam o depositum fidei, eles possuem autoridade. Caso não, então não é algo. Cristo não fala de si de modo pessoal, porém, ele fala então não de si mesmo, mas da sua doutrina. Ou seja, a autoridade dos apóstolos, ela não vem per se, porém, em consequência da doutrina. Então, é interessante que o Concílio Vaticano II, por exemplo, ele não se justifica porque eles primeiro tentaram mudar a disciplina, como a missa, sem mudar a doutrina. Por isso que ele tem, na verdade, como explica o Padre Cadron, um valor nulo. Porém, é exatamente essa mesma mentalidade que nós vemos tanto num lado que foca, por exemplo, como o Dr. Plínio, em coisas exteriores, ou seja, ser tradicionalista é você fumar um cachimbo, enfim, usar um terno de tal marca, ter um relógio assim, assado, e aparecer bonito nas fotos. Então, é por isso que um Papa como Leão XIV, ele agrada, porque ele tira fotos bonitas e posta no Instagram, e tá sempre sorrindo e não fala quase nada. Porém, o problema, justamente, é um problema de fundo, de doutrina. Porque a doutrina justifica a disciplina. É isso, e a doutrina do Vaticano II está expressa agora pelo Papa Leo XIV. Ele diz assim, né? Como ensinam nossos irmãos, como dizem nossos irmãos judeus, né? Preciso melhorar a criação tal, tipo Molan. Ele citou o tipo Molan. Então, isso aí é o reflexo de forma literal de toda a doutrina do Vaticano II, que agora, nesse momento, já com Leão XIV, e a Igreja Sinodal pode ser explicitado para o mundo de forma absolutamente clara, não é? E é o que nós estamos vivendo agora, com essa legitimação do pecado dentro da própria Igreja, pela hierarquia da Igreja. E, professor, isso é muito interessante, porque podemos, só para pontuar aqui, porém, a gente pode falar que é uma interpretação implícita, porém que fica explícita, por exemplo, na Dignitatis Humanae. Ou seja, porque se a dignidade humana for entendida Sim, nessa maneira sim, ontológica, sim, também abrange. sim. A ideia de dignidade humana, que é utilizada em Dignitatis Humanae, ela provém de Pico della Mirandola. O princípio está ali em Pico della Mirandola. Isso está escrito no livro do padre Rudman Viele, A Cabala ao Progressismo, né? E que ele vai fazendo essa construção de como essa doutrina cabalista penetrou no ambiente cristão, primeiro por fora da igreja e finalmente dentro da igreja, né? E a última consequência, nós podemos ver hoje, né? Ele entrou no Vaticano II como doutrina e é o corpo doutrinal que faz, né, a chamada Igreja Conciliar. Então, de um lado nós temos isso daí, né? Agora, analisando o outro lado da questão, que pode ser a causa mais profunda da morte do assassinato de Charlie Kirk, né? Então, vejamos,